Meus amigos, que beleza! Futebol é assim. Bahia no primeiro tempo, surpreendentemente, ninguém esperava, mas foi justificado. A surpresa existiu, mas a justiça também. O Bahia abre 2-0 merecidamente em cima do Atlético, surpreendendo a torcida do Esquadrão e animando a torcida, né? Gritei o gol com boca cheia, principalmente o segundo gol. Poderia, inclusive, ter sido mais. Os 2-0 saiu de forma barata para o Atlético Mineiro no primeiro tempo. Primeiro tempo do Esquadrão, merecidamente 2-0. Poderia rolar até um 2-1, não faria mal a ninguém. Mais um, 3-0. Vou dar um exemplo. O Conte perdeu um gol na jogada bola cruzada. O Luiz Otávio cabeceou, o goleiro Everson defendeu. E aí o Conte ainda de chaleirazinha ali, a bola deve ter chegado de vez, o Conte não tem essa habilidade. Perdeu um gol debaixo da trave no jogo anterior e agora de novo debaixo da trave. É claro que o gol do Rossi, que foi uma bela jogada, né? Plasticamente uma bela jogada, ele mata no peito, chuta de longe, frangaço do goleiro do Atlético Mineiro. Mas o Bahia já vinha merecendo sim abrir o marcador. Como eu disse no início, 2-0, inclusive foi um placar justo, mas encaixava um 3-0 aí. Teve outro lance de Rossi também, que o Alonso, o zagueiro do Atlético, também interceptou. O Rossi fatalmente poderia fazer também o seu segundo gol. Agora, para que isso acontecesse, houve uma mudança radical. Não pensamento fora da caixa. O pensamento fora da caixa de Dado Cavalcante não existiu. A escalação do Dado é basicamente a mesma que ele vem utilizando e, é claro, da entrada do Lucas Mugni. A gente chama de Mugni também, né? Mas ontem eu vi o nosso querido Josa chamando o Lucas Mugni, né? Dentro da fala, do dialeto argentino, né? Este jogador, ele entrou muito bem na partida. Ele preenche o lado esquerdo, na qual a gente sempre vinha falando que estava isolado. E ele, no primeiro tempo, se deu muito bem ali, articulando com o Juninho Capixaba, que entrou de última hora, inclusive. Problema estomacal do Matheus Bahia. Algumas emissoras de comunicação informam que ele estava com a virose, mas ele chegou a aquecer no gramado antes do início da partida. Deve ter dado aquela cagadinha, sentiu que não dava para jogar, ficou no banco de reservas. Entrou o Juninho Capixaba, que fez uma boa partida. Juninho Capixaba, sim, de fato fez uma boa partida. Inclusive fez o gol. A gente vai falar sobre isso. Mas a situação que colocou o Bahia em fazer um jogo, no primeiro tempo, inclusive, melhor do que o Atlético, eu elenquei algumas aqui. O primeiro ponto é a entrada do Lucas Mugni, ou Muni. Esse jogador deu um equilíbrio ao meio de campo do Bahia. É claro que o Atlético não entrou com o Nacho, sentiu muita falta desse meio-campista, mas ao mesmo tempo que eu possa falar que o Nacho não entrou, o Bahia também sente a falta de um elenco mais encorpado. O Atlético, sem o seu titular, o Nacho, também deixou uma lacuna ali no meio de campo, na qual o Bahia sim dominou. O Atlético deixava muitos espaços, ficou muito aberto, alargado, e o Bahia conseguiu trabalhar muito bem na saída de bola, na chegada do meio de campo e a bola chegando ao ataque. Sempre com o Nino Paraíba ali cruzando a bola. Sinto que esse tipo de jogada ela ainda é ineficiente. O Gilberto precisa receber essa bola mais próximo dele, mais nele. O Nino Paraíba dava diversos cruzamentos, fez uma boa partida o Nino Paraíba em relação ao jogo anterior, mas ele não acertava ali o ponto principal, que é buscar o jogador Gilberto. As jogadas do lado esquerdo eram mais perigosas, até porque a jogada com o Nino é mais previsível, a marcação estava mais nele, mas o lado esquerdo do Bahia hoje trabalhou muito bem com dois jogadores que o Mugni não vinha jogando, não joga, né? Primeira a estreia dele, e o Juninho Capixaba, que deu mais força ofensiva assim ao lado esquerdo do Bahia. E ele melhorou na marcação neste jogo. Além da marcação que eu falei agora do Juninho Capixaba, ele melhorou na marcação, que é um dos pontos que ele tem muito problema. A marcação do Bahia ficou encaixada no meio de campo. Então, o Bahia com marcação, com toque de bola bem executado e a movimentação para receber a bola, confundiu a marcação do Atlético. Então, o Bahia
faziam um bom jogo no meio de campo. O Cuca sempre estava falando, o meio de campo está muito aberto, esse meio não está marcando, não está se movimentando, porque o Bahia, de fato, dominava o jogo, porque dominava o seu meio de campo. Outra situação, o Bahia foi efetivo no jogo, apesar de ter perdido 2 gols. O gol do Conte, por exemplo, foi uma perca incrível, inacreditável do gol. Mas o Bahia foi efetivo porque conseguiu fazer 2. Meus amigos, o Bahia tem 5 jogos que não vence e não faz gols. No primeiro tempo, o Bahia fez 2. O gol do Rossi e o gol do Juninho. Então, o Bahia foi efetivo. Estava seguro também defensivamente. O Atlético não criava oportunidades. O Hulk praticamente também, apesar de ter feito uma boa partida, inclusive no primeiro, mas ele sozinho ali ele não conseguia articular. A marcação alta do Bahia bem sucedida, ela quebrava a bola do Atlético, que sempre quando tentava sair na troca de passes, facilitava a marcação do Bahia no meio, muito também por conta da marcação alta do Esquadrão de Aço. E aí e a gente sempre criticou, né? O Rodriguinho fez um bom primeiro tempo também, além dos outros jogadores, é claro. Eu estou citando o Rodriguinho porque a gente criticava muito, mas hoje, no primeiro tempo e no segundo, ele cai de intensidade, fisicamente ele não está bem, mas no primeiro, enquanto ele teve força física, ele pôde trabalhar assim. Meus amigos, um outro ponto também do Bahia foi um jogo com intensidade, se movimentando bem, o equilíbrio do lado esquerdo e direito, isso o Muni trouxe para o esquadrão, né? O lado esquerdo do Bahia começou a trabalhar mais ofensivamente. É claro que o Nino fez as suas jogadas do lado direito, o Rossi também, é bom citar o Rossi. O Rossi no primeiro tempo se movimentou bastante, lado esquerdo, lado direito, e para onde ele ia, ele criava situações de perigo ao estilo Rossi, né? Com muita trombada, com velocidade, com correria, tentando os cruzamentos. Meus amigos, o gol de Rossi, matada no peito, jogou. É evidente que o goleiro vacilou, mas o segundo gol do Bahia foi uma jogada muito bem trabalhada. O Mugni, ele já estava fazendo a passagem pela ponta, né? Fazendo uma meia esquerda, ora fechando o meio, ora tentando sair com a bola, recebendo a bola no meio de campo, auxiliou mais o Danielzinho. O Danielzinho trabalhou também tranquilamente, tinha uma opção. O Mugni tem um bom passe também. Mas o que me chamou a atenção foi que ele também ocupava espaços vazios do lado esquerdo, abrindo mais, dando opção para que o Juninho Capixaba pudesse triangular com ele, pudesse fazer troca de passes. E foi isso que aconteceu. Ele entrou aberto numa recuperação do Juninho Capixaba, que dá o passe para o Mugni aberto e corre para dentro da área, onde ele ocupa um espaço vazio. O Gilberto, o posicionamento do Gilberto dentro da área está sempre pelo meio. Gilberto sempre ocupa ali a meiuca. Então, na hora que o Gilberto ocupa o espaço do meio, o Juninho Capixaba vem para o primeiro pau, recebe a bola ali e cabeceia para dentro, 2-0. Este resultado sacode o jogo. Na realidade, o primeiro gol sacudiu o jogo, né? Um gol logo no início do primeiro tempo, isso incendiou a partida, deu ao Bahia a confiança que ele precisava e o Esquadrão consegue o objetivo de fazer 1-0 no início da partida e fazer 2-0 ainda no primeiro tempo. Leva a partida para os pênaltis, assusta o Atlético não esperava uma reação do Esquadrão dessa forma. É claro, meus amigos, que para entrar no segundo tempo, o Atlético iria modificar, né? O Atlético não seria mais o mesmo. Nós estamos falando de uma boa equipe do futebol brasileiro. Ele, claro, que iria reagir. Se ele joga do mesmo modo que jogou no primeiro tempo, o Bahia poderia fazer o terceiro, meus amigos, até o quarto gol. Goleiro inseguro do Atlético, o meio de campo não marcava ninguém, com muitos espaços para o Bahia jogar, e o Bahia aproveitou desses espaços. O Daniel, principalmente, jogou livre, leve e solto para articular o jogo do Bahia. O gol do início também incendiou o jogo e deixou o Atlético menos tranquilo na partida, tanto é que quando eles fazem o primeiro gol no segundo tempo, eles ficam mais tranquilos, começam a catimbar mais a partida, começam a picotar mais o jogo. Mas, meus amigos, o primeiro tempo do Esquadrão foi um primeiro tempo surpreendente, de um bom jogo, de uma boa partida, o Bahia jogou muito bem. Meus amigos, um segundo tempo, eis o segundo tempo. E uma certeza nós tínhamos, né? É claro que o Atlético vinha para tentar marcar alto, para fechar o meio de campo, modificar, tanto é que o Cuca modificou, colocou o Vargas, colocou o Nacho, colocou o Marlin também, né,
do lado direito, aberto. Isso justamente para bloquear o Juninho Capixaba. A entrada desse jogador no segundo tempo, ele tirou um pouco da intensidade do Juninho. Ele começou a jogar nas costas do Juninho Capixaba e o Mugni, é evidente, claro, muito tempo sem jogar, cai em intensidade, perde fisicamente. É aí que está a situação. A mudança de postura do Atlético, o Atlético passa a ter mais a bola, passa a pressionar o Bahia, é um outro Atlético. O Esquadrão de Aço sente a falta de um contra-ataque efetivo, porque é nessas horas que a gente tinha que ter um contra-ataque, né? É nessas horas que nós tínhamos que assustar a equipe adversária que estava jogando dentro do nosso campo. Mas a gente já sabe há muito tempo que o Bahia não tem eficiência em seu contra-ataque. Então o Esquadrão de Aço ficou acurralado ali no Atlético, que trocava passes transitando. O Atlético foi aquele Atlético que a gente está acostumado a ver, né? Então criou diversas oportunidades. O gol do Vargas, eu não sei, vocês podem colocar aqui, mas a cabeçada não foi uma cabeçada forte, né? A bola passou por todo lado. Acho que o Matheus Teixeira, que merecia ser titular, eu queria até ver o exame desse goleiro Danilo Fernandes, né? Muito estranho, muito estranho. A pressão foi muito grande em cima do Danilo, do Dado Cavalcante, para tirá-lo do gol. E aí se encontrou, talvez, aquela costelinha que tem uma trincada aí, vamos tirar ele. E aí colocou o Matheus Teixeira, que fez uma boa partida, mas este gol eu fiquei com aquele negócio, sabe? Fiquei com aquela sensação, a bola passando, fiquei com essa sensação. Mas depois que o Bahia toma o gol, o Bahia melhora e equilibra a partida. E aí é que eu digo que o Dado Cavalcante deveria prevenir os jogadores, deveria sim pedir para vamos intensificar, os caras não vêm da mesma forma, vamos tentar jogar. Eu acho que isso acontece. Mas, sinceramente, depois que o Atlético faz o seu primeiro gol com o Vargas, o Bahia equilibra a partida. Não era para ter feito isso desde o início. E aí a gente começa a perceber o seguinte, que o elenco do Bahia é muito carente. No momento que a gente começou a precisar do elenco para oxigenar, para dar mais velocidade, e aí você olha para o banco, o Dado Cavalcante, ainda naquela questão da ideia de jogo que ele tem, ele coloca o Tony Anderson. Pelo amor de Deus, meu amigão, pensa fora da caixa, como você falou. Uma outra situação, a demora de fazer mudanças. Ele colocou o Oscar Ruiz, colocou o Ronaldo já 40 minutos. Não dá para fazer muita coisa. Então, esses problemas o Dado Cavalcante ainda apresenta, ainda continua, sabe, esse ranço com jogadores que a gente sabe que não vai render. Só faltou ele colocar o Galdesani, inclusive o Mugni, com muito tempo sem jogar, o Mugni não joga desde maio. Ele estava na Turquia, ele não joga desde maio. Esse atleta, só no primeiro tempo, jogou muito mais que o Galdesani, Jonas e Lucas Araújo juntos.